TUST, na verdade, são duas tarifas que estão sendo nos últimos anos cobradas a título de distribuição e de transmissão de energia elétrica. São tarifas, portanto, que não podem integrar a base de cálculo do ICMS, tal como vem ocorrendo por parte das distribuidoras que lançam nas faturas de energia elétrica mensalmente o ICMS sobre essas tarifas. O que são essas tarifas? São tarifas criadas, tá certo? Para que houvesse o custeio dos serviços, não só de distribuição da energia, como transmissão da energia por toda a rede de transmissão espalhadas pelo país. Vou tomar como exemplo aqui em São Paulo, por exemplo, onde a distribuidora que se encarrega do trabalho de distribuição, enfim, e se responsabiliza pela entrega da energia no consumidor final, no consumidor comercial ou mesmo no consumidor industrial, é a Eletropaulo. No momento em que você recebe uma fatura da Eletropaulo, você vai se atentar para o fato de que você está pagando o ICMS sobre energia, o que até aí é mais do que correto, mas está pagando o ICMS não só sobre energia, mas também sobre essas duas tarifas, a TUSD e a TUST. E aí é que nasce a ilegalidade. O ICMS tem como base de cálculo o custo da mercadoria. E as tarifas de transmissão e de distribuição não podem ser englobadas no conceito de mercadoria, tal como a energia elétrica. O fato é que, de uns anos para cá, os contribuintes começaram a discutir a legalidade da incidência do ICMS sobre essas tarifas e o judiciário, ao amadurecer a tese com o passar do tempo, com o julgamento desses casos, acabou solidificando o entendimento de que o ICMS não pode ser cobrado considerando essas duas tarifas em sua base de cálculo. Exemplificando, vamos imaginar que haja uma conta de energia elétrica de R$100. O ICMS aqui em São Paulo é aplicado à alíquota de 25% sobre a energia. Portanto, o ICMS é calculado sobre os R$100 e, como se sabe, a alíquota de 25% é calculada por dentro. Este cálculo por dentro, ou seja, incluindo o próprio ICMS na sua base de cálculo, leva a uma tributação de 33,33%. Considerando a energia de R$100 e o ICMS, portanto, de R$25, o ICMS está sendo cobrado sobre R$125, o que leva, portanto, a uma alíquota efetiva de 33,33%. Este nem é o ponto principal. Essa forma de cálculo por dentro, o judiciário já assentou não haver legalidade nele. A questão agora que se coloca é que, além do cálculo do ICMS por dentro, engloba a base de cálculo não só a energia mais o seu próprio ICMS, como essas tarifas de distribuição e de transmissão. E aí é que está a ilegalidade. É aí que os tribunais têm solidificado o entendimento de que a transmissão de energia e a distribuição de energia, em que pese possa haver a cobrança de tarifas sobre esse serviço, essas tarifas não podem englobar a base de cálculo para efeito de ICMS. Portanto, as empresas, especialmente as empresas, mas também os consumidores finais, pessoa física, têm o direito de buscar em juízo, através de uma ação chamada ação de repetição de indébito tributário, têm o direito de buscar a repetição, ou seja, a restituição do que foi pago nesta modalidade nos últimos 5 anos. É dizer, vamos buscar no judiciário a possibilidade de excluir da base de cálculo do ICMS essas tarifas. Portanto, nesses últimos 5 anos em que a energia vem sendo cobrada desta maneira, existe um crédito tributário que ficou acumulado por conta deste pagamento indevido. Então, na ação de repetição de indébito, o que se busca? Se busca o direito, que o juiz, o judiciário, reconheça o direito do contribuinte a compensar ou a restituir o valor recolhido indevidamente a título de ICMS sobre essas tarifas nos últimos 5 anos, e se pede também em juízo que seja autorizado que dali para diante, daquela decisão judicial em diante, o consumidor ou o contribuinte passe a recolher o ICMS, excluindo de sua base de cálculo as tarifas.
Portanto, os pedidos versarão sobre um passado através do que foi recolhido indevidamente e a abstenção, digamos assim, da Fazenda do Estado de São Paulo em cobrar e exigir deste contribuinte que o ICMS seja recolhido considerando as tarifas, essas duas tarifas, a TUSD e a TUST. Com isso, na ação judicial, o juiz manda expedir um ofício, portanto, manda comunicar à concessionária de energia elétrica para que ela passe na emissão das faturas futuras a não mais incluir as tarifas dentro do cálculo do ICMS. E isto é relevante, especialmente para os empresários que hoje vivem um momento de crise considerável, em que a economia sofre uma forte desaceleração, no momento em que todo e qualquer custo é imprescindível para que a empresa consiga se manter competitiva no mercado, de modo que a recomendação do escritório e a orientação aos clientes que nos têm procurado é no sentido de que ingressem de fato com essas ações e o façam o quanto antes, porque, como disse há pouco, a cada mês que passa, um mês lá atrás, o 60º mês, ele é perdido por conta da prescrição. Como se sabe, o crédito tributário só pode ser recuperado nos últimos 5 anos. Mais do que isso, não é possível, porque existe aí a prescrição do crédito tributário. Portanto, a orientação do escritório e o aconselhamento que o escritório tem prestado aos clientes que nos têm consultado é no sentido realmente de que ingressem com a ação. É uma ação importante, é uma ação cuja tese jurídica é bastante consistente e, inclusive, tem encontrado no judiciário um respaldo bastante sólido, a ponto, inclusive, de o próprio Superior Tribunal de Justiça, uma corte superior, portanto, encarregada de analisar questões que infringam lei federal, tem entendido pela exclusão das tarifas de energia, melhor dizendo, das tarifas de distribuição e das tarifas de transmissão, a TUSD e a TUST, da base de cálculo do ICMS. Economicamente falando, os valores são bastante interessantes. Se você imaginar uma empresa que recolhe um valor considerável, 50, 100 mil reais, às vezes, muitas vezes até mais do que isso, a cada mês, é de se esperar um crédito tributário acumulado da ordem de 5 a 6 faturas médias desse consumo. Portanto, é isso. O escritório tem orientado, como disse, no sentido do ingresso das ações, para que haja uma autorização judicial que permita não só a compensação ou a restituição do que fora pago nos últimos 5 anos, mas que também autorize esse contribuinte a se sujeitar ao ICMS apenas e tão somente sobre a mercadoria, ou seja, sobre a energia e não sobre a energia mais as tarifas de distribuição e transmissão. É isso.